Já parou para pensar no peso daquilo que a gente não diz? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história que é exatamente sobre isso. Sobre trauma, sobre amor e principalmente sobre a busca corajosa por uma voz que se perdeu. Essa é a nossa análise de O Silêncio das Águas, da Brittany C. Sherry. Essa história já começa jogando a gente no meio de uma pergunta universal, né? Como é que o amor consegue sobreviver à dor? A gente está numa cidadezinha pequena, daquelas onde todo mundo se conhece, e vamos ver como as cicatrizes mais fundas, aquelas que ninguém consegue ver, acabam virando a ponte que une duas pessoas de um jeito totalmente inesperado. E aqui está a grande questão que vai guiar a gente. O que rola quando o silêncio deixa de ser paz e vira uma prisão? A história mostra o peso esmagador que as palavras presas na garganta têm e a jornada, olha, uma jornada muito difícil para conseguir libertá-las. Então vamos entender como é que tudo isso começou. Para a gente entender de verdade a profundidade dessa conexão entre eles, a gente precisa voltar lá no início de tudo. A história nos leva para a infância, onde uma amizade pura, simples, acaba se tornando a base, o alicerce para tudo que ainda vai acontecer. A comunicação deles começa daquele jeito clássico e super genuíno, bilhetinhos trocados na sala de aula. É uma amizade construída na base daquelas provocações divertidas, sabe? Mas por trás de cada brincadeira, já dava para sentir um carinho e uma lealdade que, nossa, pouca gente encontra na vida. E eles são o perfeito exemplo de opostos que se atraem. A Maggie é pura luz, puro otimismo, com humor que contagia todo mundo. Já o Brooks, ele se protege com uma camada de sarcasmo. Mas é perto dela que essa barreira simplesmente some e revela um cuidado que já mostrava que ali tinha algo muito maior que amizade. Só que toda essa luz, toda essa inocência, está prestes a ser engolida por uma escuridão imensa. A história prepara a gente para uma virada trágica. Um momento que não só quebra a paz, mas que silencia uma voz de um jeito devastador. Imagina a cena. Movida por aquela euforia do primeiro amor, lembrando de um beijo, a Maggie sai correndo para encontrar o Brooks na floresta. É um ato de pura felicidade, de inocência. Mas o destino coloca ela no lugar errado, na pior hora possível. O que ela vai encontrar lá não é amor, é um horror que não dá nem para descrever. Na floresta, ela testemunha uma cena de uma violência brutal. No pânico, para tentar fugir, o agressor a alcança. O ataque que vem depois é selvagem, e ele não rouba só a segurança dela. Ele rouba a voz dela, jogando a Maggie num abismo de silêncio que é puro terror. E é exatamente aqui que o verdadeiro peso do silêncio aparece. Não é mais só a ausência de som, entende? O silêncio se torna uma presença constante, tipo uma sombra que redefine cada pedacinho da vida da Maggie e da relação dela com o mundo. É isso. Uma única palavra que, a partir de agora, define a existência da Maggie. E não é uma escolha, é uma prisão. O mundo, que antes era cheio de som, de risada, de conversa, agora é um vazio mudo, que isola ela de todo mundo e, pior, dela mesma. E esse trauma tem um rosto, é o branco do hospital. São os exames que fazem ela se sentir um objeto. E são as sessões de terapia sem fim, onde a pergunta "como você se sente?" ecoa num silêncio que tortura. Crise de pânico, um isolamento profundo, essa se torna a nova rotina dela. Mas, até na tempestade mais escura, uma âncora pode manter um barco seguro. A conexão da Maggie e do Brooks é colocada numa prova de fogo. E é nesse momento que o amor deles se transforma em algo a mais, um verdadeiro porto seguro. E aqui acontece uma coisa extraordinária. Em vez de fugir do silêncio, o Brooks mergulha nele. Ele aprende a nova língua da Maggie e descobre que um olhar, um toque, ou simplesmente sentar do lado dela em silêncio pode comunicar muito mais amor e segurança do que 1000 palavras. E como que esse amor se mostra na prática? Bom, primeiro, com uma promessa simples e poderosa da presença dele. Aquele "eu tô aqui e não vou a lugar nenhum". Segundo, aprendendo a ouvir o silêncio dela, compartilhando a dor, sem precisar de explicação. E talvez o mais importante de tudo, respeitando o tempo dela, nunca forçando ela a reviver o horror que ela passou. E isso mostra pra gente uma verdade muito poderosa. A mesma dor que podia ter destruído os dois, na verdade, une eles de um jeito que é impossível de quebrar. O vínculo deles é forjado no fogo do trauma, e isso cria uma força que vira a base para que a Maggie, um dia, consiga começar a se curar. Mas a cura não é algo passivo.
Chega um momento em que só sobreviver já não é mais o bastante. A jornada da Meg agora vira uma luta ativa, uma batalha para recuperar a voz que foi roubada dela. Anos se passam e o passado volta para ser confrontado. A Meg precisa ficar cara a cara com o agressor no tribunal. O medo é paralisante, mas ela não está sozinha. O Brooks e a família dela são o exército que está ali apoiando, lembrando ela de toda a força que ela tem. E a história joga essa pergunta na nossa cara. Depois de anos de silêncio, de medo, como uma pessoa consegue finalmente virar o jogo contra quem fez tanto mal? A resposta é um ato de coragem assim monumental. Quando ela se levanta naquele tribunal, a Meg não está só contando uma história. Ela está reescrevendo o próprio final, tomando de volta o controle da sua narrativa, palavra por palavra. E é isso que o livro define como empoderamento. Não é um momento mágico, é uma jornada longa, difícil. A trajetória da Meg, do silêncio até a força, mostra pra gente que confrontar o passado só é possível quando se tem aquela base sólida de amor e de apoio para segurar a gente. E no fim, a história deixa a gente com essa reflexão. O silêncio das águas nos mostra que a verdadeira força de uma voz não está no volume que ela tem, mas sim na coragem imensa que foi necessária para reencontrar essa voz. Valeu por explorar essa jornada com a gente.